Então agora eu vou apagar aqui todos essas formas que eu criei. Para apagar, eu clico em cima e deleto. Simplesmente aperto o botão delete. É a forma mais simples da gente deletar. Ou eu posso selecionar tudo que eu quero deletar e apertar delete aqui, correto? Então, da mesma forma que funciona para a ferramenta retângulo, isso também funciona para a ferramenta elipse. Vou clicar aqui, vou puxar e vou criar uma elipse, um círculo, uma bola, né? Ela pode estar oval, de forma vertical ou horizontal. Ela pode estar deformada aí da forma que vocês quiserem. E repare que vai funcionar da mesma forma a seleção que eu já expliquei. Vou deletar elas aqui. Em vez de trabalhar com elipse, eu vou trabalhar aqui com um retângulo que vai ser melhor de vocês visualizarem o que eu quero falar agora. Ok? Então, vou apertar espaço, voltar lá para a seleção. E agora, em vez de dar um clique só nesse objeto, eu vou dar 2 cliques. Reparem que aqueles pontinhos pretos, as alças que estavam ali em volta, elas mudaram para essas setinhas de 2 direções, né, bidirecionais. Tanto elas aqui no meio do objeto, como na inclinação, na interseção das retas do objeto, nos cantos, nos ângulos desse objeto, já que é um retângulo. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue rotacionar quando a gente clica aqui nos ângulos, certo? Quando eu aproximo o mouse, o meu mouse já vai mudar, vai virar esse semicírculo também bidirecional. E aí eu clico, seguro e movimento, e aí eu altero a posição, na verdade a orientação desse meu retângulo. Posso fazer isso em qualquer uma das 4 hastes. Ou eu posso alterar aqui a inclinação desse objeto de forma horizontal, de forma vertical. Quando eu clico aqui e arrasto, olha lá o que acontece. Ele vai inclinar, nesse caso, ele na horizontal superior, aqui na horizontal inferior. Ou eu posso fazer isso também na vertical direita ou na vertical esquerda. E a gente pode trabalhar alternadamente, simultaneamente, na verdade. Então aqui, eu fiz essa inclinação, depois eu pego o círculo e tento criar um losango, por exemplo. Correto? Eu vou dar um Ctrl Z, vou ficar dando Ctrl Z aqui até ele voltar ao quadrado e vou clicar fora para continuar a explicação. Então o Ctrl Z ele volta a ação e o Ctrl Shift Z ele antecipa a ação. Ele volta, ele adianta aquela ação que você acabou de retroceder, correto? Então, se eu der 2 cliques, a gente consegue rotacionar e inclinar o objeto. E lá na minha primeira seleção, eu consigo também deformar esse objeto, arrastando essa alça para cima, para os lados. Ou quando eu pego ela aqui na diagonal, eu diminuo o tamanho dela e aumento o tamanho dela de forma proporcional. Então, sem a necessidade de nenhuma tecla de atalho. Quando a gente pega aqui, na inclinação, depois que o objeto já está confeccionado, ele vai aumentar e diminuir de forma proporcional. Então vamos lá, recapitulando, se eu der um clique, eu consigo deformar o objeto de forma horizontal e vertical. Eu consigo ampliar e diminuir esse objeto de forma proporcional. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo rotacionar esse objeto ou fazer uma inclinação nele de forma vertical ou de forma horizontal, tanto no topo superior quanto na base, assim como na parte esquerda ou na parte direita, correto? Para acabar, eu vou deletar. Agora, reparem que dificilmente no olho nu a gente consegue fazer um quadrado perfeito. Como é que eu sei que isso aqui não é quadrado? Lá na nossa barra de propriedades, tem aqui, o objeto está selecionado, falando que ele tem 140,438 milímetros por 152,141 milímetros, o que significa que ele não é um quadrado, certo? E como é que a gente faz então para não precisar
de ficar prestando atenção lá, ó, para ver se o número vai encaixar, se vai bater. Dificilmente a gente consegue fazer isso. Está muito próximo ao 91, mas ainda não é um quadrado. 91,025, 91,675. Como é que eu faço para ter um quadrado? Eu simplesmente vou pegar aqui, vou deixar o Ctrl selecionado. O meu Ctrl está selecionado. Eu vou clicar e puxar com o mouse. Então, ó, percebam que mesmo que eu arraste o meu mouse, ele não vai tirar a proporcionalidade. Observem lá em cima que a numeração vai crescendo ou diminuindo igual, ó, 123 por 123, 139 por 139, o que significa que eu tenho um quadrado, né? Um retângulo perfeito, independente da altura. A partir do momento que eu salto, vou soltar aqui o meu Ctrl só para vocês observarem o que acontece. Olha lá, ele começa a permitir altura e comprimentos diferentes. A minha altura fica diferente da minha largura, certo? A partir do momento que eu aperto o Ctrl, olha o que acontece. Ele automaticamente vai deixar o objeto quadrado. Eu estou fazendo toda essa ação sem soltar o botão do mouse, simplesmente para vocês verem, terem um comparativo da diferença de quando eu trabalho sem o Ctrl e quando eu trabalho com o Ctrl. Então, ó, já que a gente quer fazer um quadrado perfeito, aperto o Ctrl, arrasto o quadrado, deixo ele na posição que quero, solto o botão do mouse e só depois eu solto o Ctrl, ok? E aí, ó, quando a gente clica no objeto, reparem que lá em cima agora nós temos 149,54 por 149,54, que significa que nós temos um quadrado perfeito. Eu vou deletar e o mesmo acontece para elipse. Quando eu puxo o elipse sem o Ctrl, eu tenho a liberdade de trabalhar largura e altura de forma diferente. Quando eu aperto o Ctrl, olha o que acontece. Ela automaticamente trava, ela me obriga a ter um círculo, uma elipse perfeita. E é assim que a gente também vai trabalhar com elipse perfeita. Eu vou clicar aqui, vou soltar. E agora eu tenho uma elipse exatamente perfeita. Reparem lá em cima. Ok? Gostaria que vocês fizessem um teste para nós iniciarmos a nossa próxima videoaula.